Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula, de fato a gente vai começar a preparar o nosso ambiente, para receber aí o ADDC do Samba, tá? Então no servidor Samba a gente vai instalar um ADDD, Active Directory Domain Control, tá? Então o controlador de domínio aqui do Active Directory instalado no Samba. Bom, o cenário que a gente vai montar, que a gente vai preparar, ou seja, recomendo fortemente vocês usarem máquinas zeradas para fazer essas configurações, tá? Então, o ideal será que a gente comece instalando aí tanto uma máquina, um host cliente Windows 10 e dois hosts aqui, com Ubuntu. Então, um dos Ubuntus, tá, será voltado para o servidor Ubuntu Server. Nele que a gente vai instalar as configurações do ADDC, tá? Então, ele vai ter duas interfaces de rede, uma com a rede NAT, tá, que vai conectar a internet, e outra uma rede interna que vai servir para conectar tanto o cliente Windows como o cliente Ubuntu. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente vai instalar um cliente Windows, com a rede 192.168.10.3 e um cliente Ubuntu com a rede 192.168.10.4 e vai se conectar aqui ao nosso servidor Ubuntu pela rede interna, em ambos vão estar com a rede interna, tá? Como 92.168.10.2. Só que no nosso servidor vai ter uma outra interface de rede configurada como NAT para poder receber o endereço, da rede externa, ou seja, da internet, tá? Então, aqui eu estou com as três máquinas, tá, já configuradas. Então, o que é que a gente vai fazer? Novamente lembrando, o nosso host, tá, o nosso Ubuntu host, o cliente Ubuntu normal, ele vai ter somente uma interface de rede como rede interna. As demais vão estar desabilitadas, tá? O Windows da mesma forma, nosso Windows host também da mesma forma, vai ter somente uma interface de rede. E aí nosso Samba, tá? O servidor Samba, ele vai ter os dois adaptadores, tá? Uma com a rede interna, tá? O primeiro com a rede interna, ou o primeiro com a rede NAT e o segundo aqui com a rede interna. Essas vão ser nossas configurações de rede, tá? Mediante isso, vamos começar a fazer a configuração do nosso sistema. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos configurar primeiro esse cliente Ubuntu, tá? A gente vai fazer essa primeira configuração, colocar IP nele, que é a maneira mais fácil, que é um 92.168.10.4. Então, a gente vai entrar aqui no nosso Ubuntu. Vamos configurar o mesmo, a configuração de rede para ele. Então, conexão cabeada, configuração de rede cabeada. A gente vai vir aqui em configurações, endereço IPv4, vamos colocar aqui o endereço manual, tá? Repetindo, a gente vai lá em cima, ó, nesse menuzinho aqui, próximo ao botão desligar, a gente vem em rede cabeada, tá até mostrando aqui que está cabeada desligada, tá? Configuração de rede cabeada, vou vir para essa página, aqui eu vou clicar nessa engrenagem, e dentro desse pop-up que apareceu aqui, eu vou vir em IPv4. E em IPv4 vou selecionar aqui a opção manual e vou colocar meu IP, que é 192.168.10.4, tá? Conforme essa imagem aqui, ó, 192.168.10.4 barra 24, ou seja, a máscara de rede é uma barra 24. Então ela vai ser uma máscara de rede 255.255.255.0. Ou também bastava que a gente colocasse somente 24 aqui, que iria funcionar da mesma forma, tá? Mas vamos manter os padrões que a gente está adotando, 255.255.255.0. Aplico aqui, desativo e ativo de novo a interface de rede, e vou conferir se ela pegou o IP. Então vou dar um IPA, tá? Então ela está pegando aqui, tá? O IP 192.168.10.4. Então vamos deixar essa máquina aqui em standby e vamos configurar agora o nosso Windows. Então o Windows ele está com o IP 192.168.10.3. Vou acessar aqui a minha máquina Windows, vou vir aqui nesse globozinho logo aqui embaixo, perto do alto-falante, botão direito do mouse, abrir configurações de redes e internet, tá? Nessa opção aqui aberta, eu vou vir aqui em Ethernet, aqui do lado, vou clicar aqui em alterar opções de adaptador e vou clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o Ethernet, então, e selecionar a opção propriedades. Feito isso, eu vou rolar aqui em IPv4, selecionar essa opção, clicar em propriedades. E aqui eu vou usar o seguinte endereço IP, vou marcar essa caixinha e colocar meu endereço
192.168.10.3, tá? Que é o que é definido aqui, ó, 192.168.10.3. A máscara de rede é uma barra 24, ou seja, também é uma 255.255.255.0. Feito isso aqui, eu vou dar um OK, tá? Vou fechar minhas configurações de rede e vou verificar aqui, né, no CMD, no prompt de comando, se ele pegou o IP. Então ipconfig/all. Então eu vou verificar aqui, ó, que ele pegou meu IP 192.168.10.3, tá? Então a gente configurou. Se tiver tudo certo aqui, a gente já consegue pingar, né, do 4 para o 3. Então vamos tentar isso aqui. Logicamente a gente tem que habilitar algumas configurações no firewall do Windows. Ping 192.168.10.4. Ele está pingando. Vamos ver se no Linux, né, ele consegue pingar de volta. Ping 192.168.10.4. Ou melhor, ponto 3, né, que é o do Windows. Então ele não consegue pingar justamente ali por ter uma regra dentro do firewall que impede esse tipo de ping para o Windows. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Lá no Windows, tá? A gente vai vir aqui no menu iniciar e digitar aqui, ó, firewall. Vai aparecer essa aqui, ó, essa opção, firewall e proteção de rede, configurações do sistema, tá? A gente vai vir em controle avançado. Só procurar aqui, permitir. Melhor, deixa eu vir por outro local que fica mais fácil de identificar, tá? Firewall Windows. Vamos aqui pelo Firewall Windows com segurança avançada. Já abre direto também, tá, gente? Então a gente pode vir aqui, ó, só repetindo o caminho para vocês ficar mais fácil. Então Firewall Windows, essa opção aqui, ó, Windows Defend Firewall com segurança avançada, tá ok? Vamos selecionar essa opção, Windows Defend Firewall com segurança avançada. Se você quiser pelo caminho completo, você pode ir lá no painel de controle, né, as regras do Windows, que aí você vai achar o caminho completo, ou seja, o painel de controle, pode colocar aqui a categoria com ícones pequenos, você vê mais opções, você vem aqui Windows Defend Firewall, e aí você vem aqui, ó, alterar configurações de notificações, ativar e desativar o Windows Defend, restaurar e configurações avançadas, tá? Essa é a última opção. Então em configurações avançadas vocês vão chegar nessa mesma telazinha, beleza? Então feito isso aqui, a gente vai vir em regras de entradas. Nessa regra de entrada a gente pode vir aqui em nova regra, né? Ou simplesmente com o botão direito em cima de regra de entrada, clicar aqui em nova regra, tá? Vai aparecer essa opção pra gente e a gente vai fazer, né, com que a gente consiga pingar de fora para essa máquina. Então a gente vai selecionar essa opção aqui, personalizado, mantém aqui todos os programas, deixa eu marcar de jeito que tá, clique em avançar, tá? Aqui também a gente não vai alterar, vai estar para o jeito que tá, né, qualquer tipo de protocolo, mas a gente pode aqui colocar aqui simplesmente o ICMP-v4 para ficar mais tranquilo. Então vamos deixar ICMP-v4 aí para ficar bem mais assertivo. Clicar em avançar. Aqui também vamos deixar da maneira que está. Permitir as conexões, avançar também, né? Aplicar as regras de domínio particular e público também, avançar. E por fim vamos dar um nome aqui, colocar, por exemplo, habilitar ping. Então vou concluir. Essa nova regra está habilitada aqui em cima e vamos verificar novamente lá no Linux, né, se ele vai pingar agora. Então se eu dar um ping.3, ó, e ele começou a pingar aqui a nossa máquina lá do Windows, tá? Bom, feita essa configuração de rede, né, recapitulando, a gente já fez a configuração aqui do cliente Ubuntu, fez a configuração do Windows, ativou aqui também o firewall do Windows para permitir o ping, né, na rede. E agora vamos configurar aqui o nosso Ubuntu Server, tá? Então vamos vir aqui, né, nosso Ubuntu Server. Deixa eu entrar, fazer meu login nele. No nosso Ubuntu Server a gente vai ter duas interfaces de redes, tá? Se eu dar um IPA aqui, ó, ele vai mostrar que eu tenho o ENPS3,
aqui já está recebendo IP, então provavelmente esse aqui, né? Provavelmente não, essa daqui vai ser minha rede NAT, ou seja, já está configurado, está recebendo IP via DHCP através do NAT. E aqui eu tenho uma rede ANP0S8, né? Que não tem nada configurado nela. Eu preciso configurar uma rede interna para ela. E como é que eu faço isso? Vou acessar o meu NetPlan. Então cd /etc /netplan. E aqui, ó, se eu dar um ls, ele vai aparecer um arquivo de configuração. Esse arquivo pode configurar dependendo do sistema que você está utilizando, tá? Pode estar um nome diferente. Mas vocês vão acessar esse arquivo que está aparecendo aqui. Então como é que eu faço isso? Sudo nano 01, no meu caso, traço network, né? Eu posso dar um tab aqui e completar. Eu vou dar um enter, vai pedir minha senha de sudo, vou digitar a senha e vai aparecer aqui para que eu faça essas configurações, tá? Então o que é que a gente vai configurar aqui? Ó? Ele já tem aqui o network, tem a versão que está sendo utilizada aqui a 2, tá? E a gente vai passar algumas configurações para ele. Primeiro, né, a gente vai utilizar aqui, ó, o campus Ethernet, vou fechar, vou dar um tab aqui, vou utilizar a minha primeira interface de rede, né, que é o ANP0S3, que a gente viu lá. A gente tem a ANP0S3 e a ANP0S8, tá? Vamos deixar aqui essa SNP ou SNP-S3 como DHCP. Então DHCP 4, DHCP versão 4, vou habilitar aqui para True, ok? E aí, gente, eu vou configurar a minha outra interface, que vai ser a ANP0S8, dá 2 pontos aqui, vou colocar aqui o IP da mesma, né? Address, e colocar o IP 192.168.10.2/24, que foi o que a gente definiu aqui, ó. Se a gente olhar nessa imagem, ó, ele está aqui, 192.168.10.2, né, /24. Deixa o version, posso apagar esse último aqui. Vou dar um Ctrl X, dar um sim e netplan, né, ou melhor, sudo netplan apply para aplicar as configurações. Sudo netplan apply. Nota aqui que ele está com a permissão fazendo um alerta, né, e tem algum erro de expressões aqui com relação a version, né, o campo version do meu netplan. Então a gente precisa verificar qual o erro que está acontecendo. Então acessar novamente, né, sudo nano netplan, tá? Vou só trazer aqui um para trás, tem que estar no mesmo da internet. Vou dar um Ctrl X agora e salvar. Então ele ainda apresentou falha. Vamos verificar o que é que está dando de falha aqui nele, né? Vamos verificar aqui qual o possível problema que a gente vai ter quando for configurar esse netplan também de vocês. Então vamos lá, vamos acessar de novo aqui. Sudo nano, vamos mudar aqui esse version, tá? Aqui para cima. Na verdade tem que dar um tab, tá? Aqui tá só um, tem que ser um tab, é 2 pontinhos. Deixa eu só colocar esse version para cá também. Version 2. Utilizar o Ethernet. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui espaço ou foi um tab. Então, ok, DHCP. Tem que tomar muito cuidado aqui com a indentação, né? Porque geralmente os maiores problemas de netplan é justamente com relação à indentação, tá? O address, ok. Vamos só adicionar aqui o name service também e o getter só para ele ficar completo, né? Para ver se não foi realmente isso aqui. Vamos lá. Deixa eu só verificar isso aqui também. Ok. 2 tabs. Name servers, 2 pontos.
colocar aqui nossos DHCPs, tá? 3 tabs aqui, address, pontos, e colocar aqui. A gente pode colocar o do Google. E por enquanto só, né? Se a gente for alterar outro, a gente faz as alterações aqui. Bom, recapitulando, o que é que foi feito, tá? Então na primeira linha aqui o network é colado aqui a parede. Aqui eu dou somente um tab para version, tá? Dou um tab, ele vai completar. O Ethernet também eu vou dar um tab. O ANP 03 eu vou utilizar 2 tabs, já estava até errado aqui, ó. Se o de baixo eu dei um tab, eu vou ter que dar outra indentação para ele, ó. 2, 3 tabs. O NP08 também é a mesma forma, 2 tabs. E o address, né, vai seguir. Estou só voltando aqui para fazer certinho, ou seja, 3 tabs aqui. Name server também seguindo a mesma orientação, 3 tabs. E o address final ali, que vai receber aí uma quantidade de 4 tabs no teclado para poder fazer a indentação e ficar de acordo aí com o netplan. Vou salvar e tentar agora aplicar novamente. Sudo netplan apply, tá? Ele ainda está mostrando alguns erros com relação a isso aqui. Vamos ver se ele já pegou o IP, né? Ele aplicou o IP aqui. Não sei se ele vai manter se a gente reiniciar. Vou dar um sudo init 6 para reiniciar aqui, para ver se ele realmente vai ficar com esse IP, né, salvo na nossa máquina. Iniciou aqui novamente. Dá um IPA, tá? Ele ainda manteve o IP, né? O que a gente definiu fixo, e está com rede. Vamos ver se ele está pingando para fora, pingando para o Google. Então ele está com rede e vamos testar o ping aqui para nossa rede interna. Ping 192.168.10.4 está pingando para nossa rede interna, né? Tanto ponto 4, e vamos testar aqui também o ponto 3. Ou seja, as configurações foram validadas, né, da forma que está aqui. Só abrir novamente aqui, né, o sudo /etc /netplan, né, sudo nano /etc /netplan /01, né, o arquivo que tem lá. E essas são as configurações, tá? Lembrando, o network está colado, aqui vai ter um tab, né, no teclado. Vou apertar a tecla tab, aqui também outro tab. Aqui eu vou ter 2 tabs, aqui eu vou ter 3 tabs, aqui 2 tabs, 3 tabs, 3 tabs e o último que vai ter 4 tabs, tá? Se você errar essa indentação aqui, possivelmente aí vai acontecer algum erro no de vocês. Então, gente, esse é o primeiro cenário que eu quero que vocês façam, tá? Faltou só verificar se eu estou conseguindo pingar das máquinas para o meu servidor. Então eu vou verificar isso aqui agora. Então o servidor 1.2, né, posso dar aqui um ping 192.68.10.2, 10.2, ping 192.168.10.2, tá? Tá pingando, né, do meu cliente Linux, ou seja, dessa máquina eu consigo pingar para essa, dessa daqui eu consegui pingar para essa, consegui pingar para essa e consegui pingar para a internet. Agora falta somente a gente testar o Windows, tá? Então fechar essas regras de firewall aqui e vou vir aqui novamente no CMD, vou limpar aqui a tela, tá? E vou dar um ping aqui, ó, 192.68.10.2, que é o nosso servidor. Então tá pingando e a gente conclui aqui, tá? Essa parte de configuração do nosso ambiente. Então a gente configurou essas 3 máquinas, tá? A aula de hoje vai servir para que vocês possam configurar essa rede aí no sistema de vocês. Recomendo fortemente, né, criar máquinas zeradas, tá? Ou ao menos, né, utilizar a Windows. Se vocês fizeram um snapshot, né, que volta o snapshot da máquina zerada do Windows para não ter que instalar de novo. Mas recomendo fortemente que vocês instalem, né, 3 versões novas. A gente vai ter essa aula de hoje para estar fazendo isso aí e estar configurando esse ambiente para preparar para as configurações do ADDC dentro do Samba no Linux. Tá bom, galera? Valeu, até a próxima aula.